Olá, meu nome é Mayra Silvestre e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hipóteses de exclusão do Simples Nacional. Sou advogada tributária e sou também professora de Direito Tributário. É um prazer enorme estar aqui no projeto Café Mulheres e Tributos. Muito obrigada pelo convite. Bom, então vamos falar de algumas das hipóteses de exclusão do Simples Nacional, porque muitas das empresas acreditam que elas somente serão excluídas em virtude de débito. Mas não é somente isso que faz com que a empresa seja excluída do Simples Nacional. Nós temos diversos outros fatores e nesse vídeo a gente vai falar de alguns deles. Uma dessas hipóteses de exclusão é a atividade vedada do Simples Nacional. Algumas das atividades, elas são vedadas a optar pelo Simples Nacional. Essas atividades, os quinais delas, estão descritos lá nos anexos da Resolução CGSN número 140 de 2018. Nós temos alguns quinais que são totalmente vedados e alguns quinais que são híbridos, ou seja, dentro daquela atividade, algumas atividades desenvolvidas podem ser optantes e algumas não podem. Lembrando o seguinte, que se essa empresa, se ela exerce uma atividade dentre outras e essa uma atividade é vedada, ela não vai poder ser optante do Simples Nacional em virtude dessa única atividade que é vedada. Mesmo que essa atividade seja secundária, ela não precisa ser primária, ela não precisa ser a principal para ser atividade vedada do Simples Nacional. Ela pode ser secundária e mesmo assim ela não vai poder ser optante do Simples Nacional. Um exemplo é a cessão de mão de obra. Cessão de mão de obra não pode ser optante do Simples Nacional. Uma exceção é a conservação, limpeza e vigilância. Essa terceirização de mão de obra, ela pode ser optante do Simples Nacional e será do anexo 4, que ela fará o recolhimento do INSS por fora. Nesse sentido, ela pode ser da limpeza, conservação e vigilância, mas se ela tiver portaria, por exemplo, ela não pode ser optante do Simples Nacional, que isso fique bem claro. Lembrando que as empresas podem ser excluídas do Simples Nacional pela União, os estados ou municípios. E essa exclusão pode ser retroativa, ou seja, a empresa às vezes ela informa um CNAE, mas na realidade ela exerce uma atividade vedada do Simples Nacional. Se a fiscalização, se ela descobrir, se ela entender que essa empresa desenvolve atividade vedada na realidade, essa exclusão vai ser retroativa à época de início dessa atividade, podendo retroagir em até 5 anos. Ou seja, essa empresa vai ser devedora de tributo dos últimos 5 anos em outro regime tributário, além de receber uma multa, certo? Outra hipótese de exclusão é a falta de emissão de nota fiscal. Sim, as empresas do Simples Nacional, se elas não emitirem nota fiscal, elas podem ser excluídas do Simples Nacional. Então, aquela velha história, eu vou informar a Receita, mas eu não vou emitir nota fiscal. Nesse caso, ela pode ser sim excluída do Simples Nacional por dispositivo legal. É uma falta de obrigação acessória. Ela deve emitir todas as notas fiscais. Uma outra hipótese de exclusão do Simples Nacional é quando as despesas superam em 20% a receita, o ingresso de receita no mesmo período. Essa empresa ela poderá ser excluída do Simples Nacional em virtude dessa diferença, a não ser que ela tenha ali, ela possa explicar de onde veio e por que teve esse aumento de despesa com essa redução ali de receita. Então, a gente precisa ficar atento. Quanto à cessão de mão de obra, eu vou dar um exemplo quando nós podemos, é um tipo de um planejamento tributário, quando a gente entende que ela pode ser sim optante pelo Simples Nacional. Acontece assim, quando uma empresa ela faz a locação de um bem móvel, ela pode ser optante do Simples Nacional e junto com esse bem móvel ela tem que enviar um funcionário dela para que ela faça uso desse equipamento. Por exemplo, um trator. Ela aluga um trator e ela precisa enviar o motorista desse trator. Se for meramente incidental, ou seja, o objetivo daquele contrato não é a cessão de mão de obra, não é o funcionário que ela está enviando ao cliente, é o equipamento
Então, neste caso, ela pode sim desenvolver essa atividade. O objetivo não pode ser a cessão de mão de obra, mas pode sim ser o contrato de locação. Para desenvolver esse trabalho, ela precisa enviar um funcionário, certo? Eu espero que você tenha gostado, tem várias outras hipóteses de exclusão, mas nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. Muito obrigada, me adicione nas redes sociais, Mayra Silvestre, que lá tem muito conteúdo tributário.